Evangelho escrito por Lucas, capítulo 10, verso 25. A parábola do bom samaritano. Deixam a Bíblia sempre aberta para fazer as devidas anotações desse culto de ensino, por favor. Então, mais uma vez, eu peço para que vocês, todos vocês da igreja, nos acompanhem ali no nosso canal do YouTube, Palavra de Fé Salvas pela Graça, pelo nosso site www.redecristã.com.br e agora na Rede Rádio 87,5 FM, Rádio Integração. A parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, verso 25, diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso, e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Risque essa palavra aí, por favor. Risque esta. E quem é o meu próximo? Respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos assaltantes, os quais tiraram as suas roupas, espancaram, e deixaram no caminho meio morto. E por ocasião descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Vendo o homem caído como morto, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando naquele lugar, vendo-o, passou de largo. Tem versões que falam: passou do outro lado do caminho. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele. Vendo aquele homem, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou até uma estalagem, até um determinado lugar, e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao responsável pela estalagem, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 homens te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? E disse o certo doutor da lei: aquele que usou de misericórdia. Disse Jesus: vai e faz da mesma maneira. Fecha os teus olhos. Deus Santo, nós te glorificamos por tudo que tu tens feito, Senhor, as nossas vidas, por nos permitir anunciar o teu evangelho e fazer em nós o teu reino avançar e o teu nome ser glorificado. Mais uma vez, faz as pessoas, cada uma delas, cada pessoa que me ouve, entender a tua palavra, e que o teu nome seja, Senhor, glorificado. Neutraliza, Deus Santo, todo o mal, e que nesta noite, mais uma vez, o teu reino possa avançar. Eu te agradeço, Senhor, porque tu és o Deus da minha vida, é o Deus das nossas vidas, e a ti, Senhor, Criador dos céus, da terra e do mar, a ti nós rendemos louvores, adorações, e apenas a ti declaramos: tu és o nosso Deus. No nome santo do teu Filho Jesus, amém, e graças a Deus. Eu vou usar este ensino de Jesus, essa parábola, para trazer à tona acerca dos eventos que ocorreram recentemente aqui no nosso país.
no nosso Brasil, acerca da greve dos caminhoneiros. Um evento extremamente negativo a esta democracia nossa que é tão recente. Então, sem dúvida nenhuma, os brasileiros em si conhecem pouco acerca da história da democracia do nosso Brasil. João Batista de Oliveira Figueiredo foi o 30º presidente do Brasil. Foi o último presidente da ditadura militar. Preste bem atenção. Ele permaneceu no governo de 79 a 85. Os irmãos e as irmãs aqui, com um pouco mais de idade avançada, sabem dessa história. E ele governou o nosso país, e foi o último presidente do regime militar, mais conhecido como João Figueiredo. Após João Figueiredo, o nosso Brasil teve sucessivos governantes civis, iniciando por Sarney, Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, até 2018, esta época que nós estamos vivendo. Então, a nossa democracia de um governo civil, dessa nossa Constituição, que também é recente, de 1988, tudo é muito novo. Um pouco mais de 30 anos. E o que é interessante? O que significa democracia? É uma palavra grega que deriva de democratia. Democratia. São duas palavras. Demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Demos, que significa povo, kratos, que significa poder. Em outras palavras, é um sistema político, cujo povo está no poder. E nós somos representados pelos políticos. Por que uma recente democracia? Porque tem um pouco mais de 30 anos. E por que a greve dos caminhoneiros é um evento triste nessa democracia nova? Porque nesta democracia, preste bem atenção, de pouco mais de 30 anos, por incrível que pareça, é lamentável, mas nós já tivemos 2 presidentes impeachmentados, ou seja, que sofreram impeachments, Collor e Dilma. E nós também já tivemos um outro presidente preso de forma legal e legítima, que foi Luiz Inácio Lula da Silva. E alguns políticos também presos, e outros aguardando a nossa lenta justiça. Então, para um país que tem o povo no poder, pelo menos a grande mídia entende desta forma, inclusive as pessoas que estão no poder, esses fatos são lamentáveis. Mas veja só, há outros fatos também que se acumulam a esses fatos, juntamente com a greve ocorrida agora pela classe dos caminhoneiros, que para mim é um fato lamentável. Eu vou explicar para vocês o porquê e vou colocar dentro desta parábola. E a igreja vai entender, não só a igreja, mas também os ouvintes, né, do canal. Então o que acontece? O nosso país já sofreu e sofre até hoje, tá certo? Com a falta de educação, escolas, professores, é um descaso. Nós que estamos nessa área periférica de São Paulo, nós não temos dúvidas disso. Nós sofremos com o descaso na segurança. O nosso país, a República Federativa do Brasil, é um dos países mais violentos do mundo. Nós sofremos o descaso do saneamento básico. Tem lugares do nosso Brasil que não tem saneamento básico. Nós sofremos o descaso da saúde, não é com a greve dos caminhoneiros. Tem muitos hospitais que não têm médicos, não têm enfermeiros, não têm remédios para o povo. Nós sofremos o descaso da falta de emprego.
Nós sofremos o descaso dos transportes públicos lotados, abarrotados, muitas vezes condições precárias. Se chover aqui na cidade de São Paulo, nós que moramos aqui, nós sabemos disso. Um trajeto que demoraria 30 minutos, demora 1h30. Eu tenho um conhecido que trabalha na CPTM, ele é maquinista, ele fala, não, os trens são novos, mas os equipamentos são antigos. Então, quando chove, o transporte ele para, por causa dos equipamentos, pelo menos foi uma informação que ele me passou. E nós não temos dúvidas que para tudo. Tem um vão no trem de São Paulo, as pessoas que não são da capital, talvez eles não saibam disso, mas nós que estamos aqui, e eu quero que eles entendam o que eu estou dizendo, tem um vão. E muitas pessoas caem neste vão. É lamentável ter um vão daquele tamanho, é um descaso isto. Estava vindo trabalhar ontem, uma pessoa na estação Tatuapé, uma senhora, caiu com as duas pernas. Ela parou, e a própria população foi e levantou, num trem extremamente abarrotado. Falta de gasolina, falta de combustível em geral. Nós sofremos o descaso de todas as partes. Mas preste atenção no que eu vou dizer. No artigo 6º da Constituição Federal, lá tem os direitos sociais, ou seja, os direitos que nós temos, ou seja, que o Estado, a administração pública tem que prover a nós, está no artigo 6º da Constituição isto. E esses direitos sociais, positivados no artigo 6º, eles são extremamente, eles são de uma forma tão cruel, tão omissa, eles são ignorados por quem deveria fazer, que são os políticos. Os políticos representam quem? O povo. Então entenda o que eu vou dizer. Esse caos acerca da greve dos caminhoneiros, esta greve, que eu entendo que é legal, moral e justa, o meu posicionamento é diferente dos demais líderes religiosos, porque eles pensam em coisas pessoais. Eu estou olhando para uma classe que estradas maus, esburacadas, pedágios caros, recebem mal, e agora o combustível caro. Então, quer dizer, eles têm que trabalhar, pagar para trabalhar e não comem nada. Por causa de uma administração omissa, que é o nosso governo, da má distribuição de renda, em que uns têm mais e outros não têm nada. Então, esta greve, ela é legal, conforme o artigo 9º da Constituição Federal. Essa greve, ela é moralmente correta e ela é justa. Tinha que parar aquela classe. Então, entenda o que eu vou dizer. Esta greve, ela foi marcada, na minha ótica, com um dos eventos mais terrível do ser humano, da raça humana, do ser brasileiro. Por qual motivo? Porque a única coisa que nós aprendemos, e eu quero que vocês aqui da Assembleia de Deus do Parque Guaianazes entendam o que eu vou dizer: oração não resolve. Isso é balela, não resolve oração. Não adianta orar se as pessoas não têm uma consciência política, se as pessoas não têm uma consciência social, se as pessoas não têm uma consciência religiosa, se as pessoas não têm uma consciência humana. Orar não resolve. O que eu estou ensinando aqui a vocês, estou falando a vocês, poucos pastores ensinam. Na verdade, nem se preocupam em ensinar. Porque estão pensando em campanhas, em derrubar barreiras, e coisa de vitórias, e bênção. Desse evangelho humano, não de Cristo. Esse evangelho de humanos, não de Cristo. Então entenda o que eu vou dizer. Por que, pastor, essa greve que ocorreu agora recentemente, o senhor viu como um dos eventos mais tristes da nossa pequena democracia, pouco mais de 30 anos? Foi marcada pelo egoísmo. Marca bem essa palavra.
egoísmo. E ela se encaixa perfeitamente nessa parábola. Egoísmo. De quem, Bruno? Dos políticos, porque eles são egoístas. A classe de caminhoneiros sofrem por causa do egoísmo de quem deveria administrar. Eles são pagos para administrar o país. E são pagos muito bem. Eles têm várias gratificações. Trabalham no ar-condicionado, sessões que são tranquilas. Eu entendo que a responsabilidade seja grande, mas eu vou falar no meu serviço. No meu serviço eu trabalho, no meu serviço eu recebo, só que o meu serviço eu faço com excelência. Como hoje, nesse feriado, 31 de maio, no meu feriado, trabalhei das 8 às 17h30. Trabalhei tranquilamente. Estava lá com o dono da escola, ele falou, professor Robson, muito obrigado. Eu falei, até a próxima. O trabalho foi realizado de forma que satisfez o dono da escola e seus alunos. Os políticos não. Eles trabalham para alimentar seus egos. E vocês vão entender isso. Por que isto se encaixa perfeitamente nessa parábola? Veja só. Olha que interessante no verso 25. Jesus fala assim, eis que se levantou um certo doutor da lei. Ele faz uma pergunta, não para saber acerca da vida eterna. Ele faz uma pergunta apenas para testar Jesus. Ele faz uma pergunta para poder experimentar o Senhor Jesus. Ele já era doutor da lei. Então, se a pessoa é doutor da lei, ele sabe o que está falando. Ele conhece o Antigo Testamento. Ele conhece a lei. E ele faz uma pergunta. E Lucas deixa bem claro que ele faz uma pergunta apenas para experimentar Jesus. E pergunta para Jesus, como farei para herdar a vida eterna? É uma pergunta pertinente. É uma pergunta necessária para o ser humano. Como farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus pergunta, o que está escrito? Aí ele fala, e como você lê? Amarás o Senhor teu Deus, amarás de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz assim, muito bem, faça isso e viverás. Amar a Deus acima de todas as coisas, com a tua alma, com todo o teu coração, é o primeiro mandamento. E amar o teu próximo como a ti mesmo é o segundo. Fez essas duas coisas, fechou com elegância. Glória a Deus, vai herdar a vida eterna. Mas ele fez a pergunta para experimentar o Senhor Jesus. Ele não fez porque ele tinha o intuito de ser salvo. Aí ele tentando se justificar, ele faz uma pergunta para Jesus. Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus vai contar uma parábola. Eu já expliquei a vocês que a parábola era algo normal dos rabinos. E Jesus usava muito as parábolas para poder explicar algum tipo de ensino. Aí Jesus traz um homem e mais 3 personagens. Um homem mais 3 personagens. Jesus fala assim, eu vou te explicar quem é o teu próximo. Eu vou explicar para a igreja quem é o próximo e para os nossos ouvintes dos nossos canais quem é o próximo. Descia um homem de Jerusalém a Jericó. A cidade de Israel, principalmente de Judá, é uma cidade de montanhas. Então, Jerusalém ficava no alto. Então, a pessoa descia para poder chegar até Jericó. Então, ele sai de Jerusalém com direção a Jericó. E no caminho, Jesus fala que assaltantes tiraram a roupa dessa pessoa, despojaram esta pessoa, espancaram esta pessoa. E esses assaltantes saíram e deixaram essa pessoa como morta. Deixou essa pessoa lá. Aí Jesus fala assim, e por ocasião, tá? E por ocasião, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Olha que interessante. E vendo quem? O homem sem roupa, espancado e quase como morto, passa, eu vou falar nessa versão aqui, passa do outro lado. Ele olha, vê a pessoa e passa do outro lado do caminho. Olha que interessante. Aí Jesus fala assim, da mesma forma passa um levita.
chega àquele lugar, vê o homem e passa do outro lado. Depois vem um samaritano, que vendo, se move de íntima compaixão. Mas vamos entender lá, quem que é o sacerdote? O sacerdote, ele é responsável pelas cerimônias do templo. O sacerdote, na antiga lei, ele era responsável em oferecer os sacrifícios a Deus. Ele fazia um sacrifício a ele, para expiar os pecados dele, para que os pecados deles fossem perdoados por Deus, e ele era responsável por oferecer o animal, o sacrifício pelo povo. Então, na antiga aliança, o sacerdote, ele ligava o povo a Deus. Ele era um homem que era responsável pelos atos cerimoniais do templo de Jerusalém, como se fosse hoje os pastores. Então, o que é interessante? Esse pastor atual, ele passa, olha a pessoa e fala, e passa do outro lado. Por qual motivo? Porque em Números, no capítulo 19, verso 11, é proibido o judeu tocar o morto. E na Bíblia fala que essa pessoa estava como morta. Então, a lei não permitia ele tocar no morto. Então, presta atenção, pessoal. Passa o sacerdote, o homem que oferecia os sacrifícios, o homem responsável pelas cerimônias religiosas, o homem que era responsável pelo templo, ele passa a ver uma pessoa quase morta, espancada, sem roupas, e ele fala, a lei não me autoriza a tocar no morto. Marquem aí, a lei não permitiu o sacerdote exercer a graça. A lei não permitiu o pastor exercer misericórdia. A lei proibiu isto. A lei. Da mesma forma vem o levita. Quem que era o levita? Eram os descendentes da tribo de Levi. Eles eram responsáveis em auxiliar o sacerdote nos sacrifícios. Eles limpavam o templo, limpavam as câmeras, limpavam o local dos sacrifícios. O que seriam os levitas hoje da tribo de Levi? Quem auxiliava o sacerdote? Seriam os diáconos, os presbíteros, os homens que auxiliam o pastor. O levita olha da mesma forma como o sacerdote, vê aquela pessoa e fala, a lei não me deixa tocar em morto. Aliado a isto, o sacerdote já foi, estou atrasado, preciso ir rápido ao templo. A lei não permitiu ao levita exercer misericórdia, exercer a graça. Dois religiosos, um líder e um auxiliar, dois homens que conheciam a lei, dois homens que participavam de atos cerimoniais, dois homens, olham para uma pessoa que precisava de ajuda e simplesmente abandona aquela pessoa. Quem que passa lá? O samaritano. Quem que é o samaritano? Pertencente ao Reino Norte, que houve uma mistura de raça na época da invasão assírica, no ano 722 a.C. Quem que eram os samaritanos? Não eram os judeus genuínos, como os judeus do sul. Quem eram os samaritanos? Eram os desprezados. Quem eram os samaritanos? Era aquele crente no fundo do banco, que canta mal, ninguém dá atenção. É aquele crente que prega assim a teologia, mas fala coisas que são coerentes, nem usa as palavras às vezes tão técnicas. É aquele cristão que não tem uma roupa tão elegante, um terno tão caro. Quando ele compra um terno, ele compra numa loja, eu só não vou falar o nome por conta do canal, uma loja bem simples e paga 12 vezes, parece o pastor Robson, paga essas 12 vezes, quando vencer a última parcela vai comprar outro. É aquele irmãozinho que quando o sapato fura, o que ele coloca embaixo? Um papelão. Já colocaram papelão no sapato quando furou? Eu sei como, eu coloco papelão no sapato, porque não tem condições de comprar outro. É aquele irmãozinho
que não participa dos congressos porque não tem roupa, é aquela irmãzinha que não participa do congresso porque não tem condições de comprar cachecol, comprar tiara, comprar sapato. É aquele samaritaninho, aquela samaritaninha que fica lá, quietinha. Passa, tá certo? Não fica pulando, falando em línguas na igreja, não fica profetizando, não ama os primeiros fileiras dos bancos, senta lá no cantinho, mas a humildade é uma coisa sincera, porque a humildade vem do coração, não vem do fazer. Ele olha o samaritano e se move de compaixão. Ele fica extremamente compadecido. Ele para, olha e fica compadecido. Fala, meu Deus, essa pessoa aqui, ó, tá quase, meu Deus. Ele vai, limpa as feridas, coloca uma capa, vai até uma estalagem, como se fosse um hotel, fala para o dono da estalagem, daquele hotel, para poder dar um lugar para ele, dá dinheiro e fala, se ele gastar mais, eu volto para pagar. Foi o samaritano. Aí, olha que interessante. Aí o doutor da lei ouve essa parábola, eu vejo ele coçando a cabeça assim, presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês, porque se tem uma coisa que eu não quero fazer, é alimentar ego de pessoas. Já viram já esse termo? Satisfazer o ego. Satisfazer o egoísmo das pessoas. Preste bem atenção. Jesus olha para o doutor da lei e fala, quem que exerceu misericórdia aí ao próximo? Quem foi próximo de quem? Aí ele fala o seguinte, o próximo, ele não fala nem o samaritano, ele fala assim, foi aquele que exerceu misericórdia. Ele era tão arrogante que ele nem fala foi o samaritano, ele fala, foi aquele que exerceu misericórdia. Presta bem atenção agora. É a nossa geração. Isso aqui encaixa perfeitamente na greve que ocorreu. Presta bem atenção. E esta passagem, ela calça como uma luva no que aconteceu agora. Uma classe defendendo os seus direitos. Uma classe precisando de algo. Nós temos que nos colocar no lugar das pessoas para poder entender. Tá certo? E sabe o que eu vi? Primeiro, um governo egoísta. Um governo que só pensa nele. Um governo que não pensa em ninguém. O que é ego no grego, pastor? Eu. Ego no grego é eu. Quando fala egoísmo, é satisfazer o meu eu. É satisfazer a minha pessoa. Ah, então o governo é egoísta, pastor. O governo é egoísta. E o povo brasileiro? Igual. Por quê? Enquanto tinha uma classe, presta bem atenção, defendendo o pão de cada dia deles, eu vi uma outra classe, maioria esmagadora de brasileiros, em filas para comprar combustível a qualquer preço. Pagando R$6 no litro da gasolina, 7, 8, R$9 no litro da gasolina. Sabe o que eu vi na imagem da internet? Pessoas brigando por causa de fila, saindo na porrada, mulheres puxando o cabelo uma das outras por causa de gasolina. Sabe o que eu vi? Sabe o que vocês viram? Pessoas que madrugavam, acordavam cedo, para poder ser o primeiro na fila no posto de gasolina. Ah, se essa pessoa for cristã, se essa pessoa dizer que é crente, se essa pessoa falar que vai para uma igreja que é salvo, eu quero ver essa pessoa ser a primeira a chegar no culto. Não vou alimentar egos. O canal pode ficar com 487 inscritos. A causa é de Deus, a palavra é de Deus,
E eu vou pregar o que está na Bíblia. Não estou aqui para satisfazer convenção. Não estou aqui para satisfazer pastores. Não estou aqui para satisfazer pessoas. Eu tenho compromisso com a palavra. E a palavra de Deus, ela é pura, ela é reta e ela é verdade para os nossos corações. Vocês acham que esses homens são duros? Paulo Júnior, Neil Barreto, Hernandes Dias Lopes, vai surgir muitas vozes nesse Brasil, e a igreja verdadeira vai se manifestar. Egoísmo dos brasileiros. Ego. Eu. Satisfazer o eu. É isso que marcou. Porque o brasileiro que foi comprar gasolina em preços por R$9, ele não quer abrir mão da sua vida cômoda. Acordar cedo, pegar um transporte público, pegar um trem e ir trabalhar. O meu filho, eu levei ele para a escola a pé, aprender a andar. Acordava mais cedo e pegava uma lotação. Ia até a estação e pegava o trem. Eu demorei 1h30 para ir e voltar. Aqui da Zona Leste até o centro de São Paulo. E meu carro está uma semana sem gasolina e vai ficar sem gasolina. Vejam só. A nação brasileira. As pessoas são egoístas. Não ajudam o próximo. Gastam R$1.000 em pet shops. Gastam R$2.000 com cachorro. Eu vou ser bem claro para não distorcer o que eu estou dizendo. Eu não estou falando para maltratar o cachorro e maltratar o gato, não. Só que tem pessoas, presta atenção, Larissa, que gastam R$1.000, R$2.000, Bruno, R$3.000 com cachorros e gatos, e não tem o mínimo de prazer de comprar um pão para o próximo. Esta é a nação brasileira. É isto que o Temer viu. Uma nação egoísta. Esse presidente hoje, que eu não concordo em nada que ele faz, e que os pastores que oraram por ele, eu não concordo com nada disto. Eu não faço parte disto. Deus não tem nada a ver com isso, e oração não resolve. Sabe o que vai resolver? Vocês que me ouvem aqui, para ter uma consciência política, uma consciência social e religiosa. Consciência, conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar da escravidão do capitalismo. Pessoas que gastam rios de dinheiro com coisas banais e não ajudam o próximo. Pessoas que compram 10 pães e comem 4. Que fome que é essa, pelo amor de Deus? Pessoas que vão todos os finais de semana ao McDonald's. Aí a pessoa fala assim, o trabalho, o dinheiro é meu, é porque você é egoísta. Não ajuda o próximo, não se importa com o próximo. E eu vou dizer, se é ímpio, a responsabilidade é menor. Eu estou pregando para cristão. Pessoas que frequentam o congresso, pessoas que falam línguas, pessoas que profetizam, pessoas que pregam, pessoas que usam saia até os pés, pessoas que leiam a Bíblia, mas não exercem misericórdia, não são salvos. A parábola fala, a Bíblia fala isto. Pode ser formado em teologia, pós-graduado, doutorado, pode ser o presidente, o apóstolo, que um monte de apóstolos falsos hoje, pode ser o que for. Cobrando para fazer curas. Mentira! Homens satânicos. Essas unção aí do José do Egito, Manassés, é tudo mentira de falsos profetas. Egoístas, mentirosos,
caluniadores, não amam a palavra, não amam a Deus, não amam a Cristo, blasfema contra a pessoa do Espírito Santo. Esta palavra encaixa exatamente na greve dos caminhoneiros. O que eu quero ensinar a vocês? A exercer misericórdia. Não precisa comprar vários sapatos. Eu sou pastor da igreja, eu tenho um sapato e um tênis. Tá bom. Um par de sapatos e um par de tênis. Eu tenho 2 pés, não precisa mais do que isto. Quantos chinelos você tem? É um, você precisa de 4 chinelos. Um sapato para cor de vestido, outro sapato, minha gravata não sei o quê, a gravata não sei o quê. Se olharem aqui no canal, eu estou sempre com o meu paletó. Não, vou trocar a gravata, vou trocar o lenço, vou trocar a gravata, vou trocar o lenço. Egoísta! A palavra hoje é uma palavra egoísta. O evangelho hoje é um evangelho egoísta. Os louvores são louvores egoístas. O culto é um culto egoísta. Os congressos são congressos egoístas. Os homens só alimentam os seus eus. É isso que acontece com a nossa nação brasileira. Sabe por que tem tantos falsos profetas? Eles estão no lugar certo para ter falso profeta no Brasil. Aqui vai surgir vários falsos profetas. Aquela Celso Garcia vai ficar cheio, muito mais. Em outros lugares, esse Brasil, Minas, Bahia, Rio Grande do Sul, vai encher, vai proliferar, vai sair uns montes de falsos profetas nessa nação egoísta. Vai sair um monte, vai vender lenço, vende lenço, vende travesseiro, vende sabonete, vende caneta. Isso é mentira, irmãos. Mentira. A Bíblia fala que é mentira. Jesus não comprou nada, os apóstolos também não. Isso é mentira. A igreja está aí, diga amém. Aí o Jesus, ele pergunta, quem é o próximo daquele? Anotem aí, pessoal, por favor. Eu estou pregando para quem está dentro da igreja. Tem pregações evangelísticas e culto de ensino. Aqui é o culto de ensino. É para quem está dentro da igreja. Quando uma pessoa, ela olha para mim e fala assim, ele tem a cara de bravo. Mas meus amigos falam assim, você não conhece ele. Eu dou glórias a Jesus, porque é Ele que tem que obedecer. Eu não quero a igreja levantando quando eu entro, eu não quero a igreja me aplaudindo. Olha o banco aqui, eu troquei, é igual de qualquer pessoa. Meus irmãos, não me deem nada, não façam nada para mim, tudo é para Deus. É Ele que tem que ser glorificado, é Ele que tem que ser exaltado, tudo é dEle. Qualquer coisa que vocês vierem em mim, glorifique o nome dEle, Ele, Jesus. Até a glória hoje virou uma glória egoísta. Os homens se tornaram tão egoístas, evangelista, presta atenção, se tornaram tão egoístas, que pega tanta glória, meu falou assim, que chega assim para Deus no céu, tantinho assim para o céu, é um pouquinho aqui para o apóstolo, é um pouquinho para o bispo, é um pouquinho para sei quem, quando chega em Deus está assim, ó, está só uma raspa da panela. Quem é o próximo? O próximo, primeiro, é a que está dentro da igreja? É a família? Vou fazer uma pergunta para vocês. Este homem que foi espancado, este homem que estava machucado, o sacerdote, levita ou samaritano conhecia? Não conhecia. Quem é o próximo? Anotem aí, é a pessoa que precisa da sua ajuda. Quem é o próximo? É a pessoa que precisa do teu auxílio. Pode ser com alimento, pode ser com uma roupa, pode ser com uma palavra, pode ser com um par de sapatos, pode ser com uma oração, pode ser com louvor. Eu nunca cantei bem, irmão. Se eu cantar aqui, nossa, meu Deus do céu, esvazia o resto das pessoas que estão no canal. Vão tudo embora, eu canto mal. Mas
Eu vi uma coisa com um pastor, ele falava assim, tem uma irmã na igreja que amava louvar a Deus, e ela não cantava bem, e quando ela terminava, ele falava assim, parabéns, irmão, que adoração, olha o amor desse pastor, Quem quer profissional, é aquele programa que tem lá, tem voz, aquele programa não presta para nada, ali que é profissionais. Deus não quer cantores, o do, ré, mi, Deus não quer nada disto, Deus quer adoradores, e foi a coisa mais verdadeira que esse pastor me ensinou. Eu falava assim, pastor, eu nunca menti para aquela mulher, porque quando eu via ela adorar, eu falava, essa adora em espírito e em verdade, eu tinha satisfação de entregar o microfone para aquela mulher adorar a Deus. Olha como aquele pastor era o próximo do membro da igreja a qual ele pastoreava. Olha como a atitude ganha uma pessoa. Quem é o próximo? É a pessoa que você possa ajudar. Esse é o primeiro requisito. E o segundo, é quando você tem condições de ajudar a pessoa. Não adianta você querer ajudar todo mundo se você precisa de ajuda. Não adianta, você não está numa situação psicológica bem, você não está numa situação social bem, você não está bem contigo mesmo, como você vai ajudar o próximo se você não está bem? Então você tem que estar numa condição que possa ajudar a pessoa, porque senão você vai acabar atrapalhando ainda mais os problemas dessa pessoa. Lembrando o quê? Que Deus conhece os corações, não pode ser pretexto para deixar de ajudar. Então, quando eu olho para essa parábola, eu vejo isto. Quem exerceu misericórdia? Foi aquele que tinha a possibilidade de ajudar e tinha condição de ajudar. Ele viu uma pessoa que precisava de uma ajuda e ele viu que nele havia condições de ajudar aquela pessoa. Ele foi o próximo. Tiago fala assim, que a religião perfeita é aquela que auxilia as viúvas e os órfãos. Por quê? Naquela época, irmãos, eu vou finalizar aqui, eu quero que vocês prestem atenção. Isso aqui vai ser um choque. Isso aqui vai ser um choque agora. Agora vai ser um choque. Vou até fechar minha Bíblia, porque isso aqui vai ser um choque. Guardar meu esboço. Tem que falar, irmão. Se não falar, tem que falar. Eu vou falar. Vou falar. Deus está nesse negócio. Essa palavra é de Deus. Presta bem atenção. Glória a Deus. Para Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Ele foi o próximo daquela pessoa. Sabe o que eu vejo hoje? Quem são salvos, irmãos? Quem são salvos? Quando o Tiago fala que a religião perfeita é quem ajuda os órfãos e as viúvas, é porque na cultura judaica, essas duas pessoas ficavam desamparadas com a morte do esposo. Essas pessoas, elas ficavam desamparadas. E na igreja? Eu vou contar, eu não gosto de contar testemunho, mas eu vou contar um testemunho, porque vai ajudar na meditação dos irmãos, e eu vou trazer para a igreja atual. Quando eu tinha 14 anos de idade, minha mãe congregava numa igreja, na cidade de Limeira, uma igreja grande, e nós não tínhamos literalmente nada para comer. Nada. Quem nunca passou dificuldade? Ainda mais naquela época de cruzeiro, cruzada, o plano real que estava começando. Foi uma época muito difícil com a inflação lá em cima. Quem é um pouco aqui da década de 80, com certeza vai lembrar. E eu fui com a minha mãe buscar essa cesta básica com uma tia minha. E ela pediu uma cesta básica. Sabe que a esposa do presidente falou? Essa irmã, ela paga o dízimo? Porque se ela não paga o dízimo, como que eu posso ajudar? Hoje, nos meus
mais de 30 anos e poucos, eu paro para analisar. Pagar o dízimo, se não tinha nem o que comer. Que incoerência. Que banalidade. Que infantilidade isto. Ela falou assim, eu vou ajudar vocês. Deu um pacote de feijão, foi, né? Uma lata de óleo, pacote de arroz. Saiu de lá com uma sacola. 7 itens, obrigado. 7 itens. Uma igreja grande. Entrava muito dízimos ali, e ofertas. Sabe o que eu vejo hoje? Pastores chegando com áudios. Pastores chegando com BMWs. Pastores chegando com aquelas Range Rover, não sei como que chama. Pastores chegando com os carros mais chiques, com os celulares mais chiques. Pastores, obreiros chegando com os ternos mais chiques. E o pastorzinho de lado, não tendo às vezes nem o que comer. Sabe o que eu vejo? Cantores cobrando rios de dinheiro para cantar, para fazer shows. E dentro da igreja, pessoas que vão ao culto, pedindo para Deus apenas o pão de cada dia, às vezes indo para a igreja sem comer nada, e até mesmo os filhos sem comer nada. E esses cantores, ganhando rios de dinheiros, eu falo com toda a segurança, sem julgar, porque agora, sabe qual que é a palavra? Não julga, porque quem julga é Deus. Aí vem com esse monte de bobagens. Não toque no ungido, essas coisas que não tem nada a ver, está tudo fora do contexto. Eu vou pregar palavra, a Bíblia fala isto. Para herdar a vida eterna, tem que ser os samaritanos. Estas pessoas que eu citei, estão iguaizinhas os sacerdotes e os fariseus. Não tem a vida eterna. Para ter a vida eterna, tem que ser um samaritano. Ajudem quem precisem e ajudem quem tem condições, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, exaltado, que Ele seja magnificado nas nossas pequenas, mas significantes vidas. Aplaudem a Jesus, o autor e consumador da nossa fé.